No agitado episódio de hoje de Space Heaven, a nave Wolf ganhou uma nova vantagem tecnológica. Equipados com as armas mais avançadas que a tecnologia espacial podia oferecer, os destemidos tripulantes agora tinham à disposição os canhões a laser e os atiradores de mísseis, cortesia das habilidades científicas do intrépido chefe, Winston, e a astúcia da ex-pirata Odessa. A empolgação era palpável quando a equipe se reuniu no refeitório, cercados por visões futurísticas de máquinas de guerra. Odessa, com seu olhar penetrante e sorriso malicioso, compartilhava os detalhes de como conseguiu os componentes necessários para as armas. Winston, por sua vez, explicava com entusiasmo as complexidades técnicas por trás dos canhões a laser e dos atiradores de mísseis, orgulhoso de suas realizações científicas. Enquanto saboreavam suas refeições no refeitório, os membros da tripulação discutiam estratégias para futuros confrontos. Mapas holográficos eram projetados na mesa, indicando rotas de fuga, pontos de defesa e possíveis alvos. Cada detalhe era meticulosamente planejado, e a adrenalina pairava no ar à medida que o peso da responsabilidade pairava sobre os ombros dos tripulantes. No entanto, John, o cauteloso capitão da nave, interrompia a euforia com sua perspectiva pragmática. Entre uma garfada e outra, ele lembrava a equipe sobre a importância de avaliar cuidadosamente as situações antes de se envolverem em batalhas. Não podemos nos dar ao luxo de perder, repetia ele, enfatizando a necessidade de garantir a vitória antes de iniciar qualquer confronto. Enquanto a discussão se desenrolava, o brilho nos olhos de cada membro da tripulação refletia a determinação em seus corações. Com as armas mais avançadas à disposição e estratégias meticulosamente elaboradas, a nave Wolf estava pronta para enfrentar qualquer desafio que o espaço reservasse. O destino estava nas mãos dessa equipe coesa, pronta para desbravar o desconhecido e proteger sua nave com unhas e dentes. Com os porões da nave Wolf repletos de minérios recém-extraídos, a tripulação decidiu investir parte de seu precioso carregamento na reforma da sala dos trituradores de minérios misturados. A necessidade de otimizar a eficiência energética era evidente, e Winston, sempre atento às melhorias técnicas, liderou o projeto com entusiasmo. A sala foi completamente renovada, com novos equipamentos e sistemas que garantiam uma extração mais eficiente e processamento mais rápido dos minérios. Os tripulantes agora podiam aproveitar ao máximo os recursos disponíveis, potencializando a produção e aprimorando a capacidade da nave. Enquanto exploravam o espaço em busca de novas fontes de minerais nos asteroides próximos, a nave Wolf não passou despercebida. Uma nave civil apareceu nos radares, e sua tripulação estava à procura de algo valioso, seu companheiro perdido. Por sorte, os refugiados que a Wolf havia resgatado anteriormente eram os mesmos que a nave civil procurava desesperadamente. John e os demais tripulantes foram surpreendidos pela visita. A nave civil atracou, e um emocionado membro da tripulação desembarcou, expressando sua gratidão a todos. Ele agradeceu a John e à equipe por terem salvado seus companheiros dos perigosos alienígenas que assolavam o sistema. A emoção tomou conta do encontro, e histórias de coragem foram compartilhadas entre as duas tripulações. A nave civil, agora reunida com seus companheiros, partiu em direção às estrelas, deixando para trás um rastro de gratidão e apreço. A jornada dos aventureiros espaciais continuava, levando-os de uma nave abandonada para outra, coletando preciosos materiais enquanto desbravavam o desconhecido. Enquanto exploravam os destroços de uma nave aparentemente deserta, os sistemas de alerta da Wolf sinalizaram a presença iminente de uma nave pirata. O entusiasmo de Odessa, a ex-pirata, foi palpável. Seus olhos brilhavam com a perspectiva de um combate, e ela expressava sua animação de maneira audível. É hora do combate, pessoal. Vamos mostrar a esses piratas o que a Wolf é capaz. No entanto, o capitão John, sempre ponderado e cauteloso, interveio antes que a empolgação tomasse conta da tripulação. Ele lembrou a todos que a prioridade máxima era a segurança dos tripulantes. Não devemos buscar a luta desnecessariamente. Nossas vidas são mais valiosas do que qualquer carga que possamos obter. As palavras de John ecoaram pelo convés da nave, ecoando o princípio fundamental de preservar a vida acima de tudo. Odessa, contrariada, argumentou que fugir não era a solução para todos os problemas. Você não poderá fugir sempre, John. Em algum momento, teremos que enfrentar nossos adversários. O capitão,
Mantendo-se firme em sua decisão, explicou que a prudência e a estratégia eram essenciais. Ele sugeriu que a melhor abordagem seria evitar confrontos diretos sempre que possível, optando pela fuga em vez do combate. Contudo, ele não descartava a possibilidade de confronto quando não houvesse alternativa. A nave pirata se aproximava, e as tensões cresciam a bordo da Wolf. A discussão entre John e Odessa destacava a diversidade de perspectivas na tripulação. Enquanto a incerteza pairava no ar, a nave pirata se tornava cada vez mais visível no horizonte estelar, marcando o início de uma situação que exigiria não apenas habilidades técnicas, mas também decisões éticas cruciais. Após uma viagem segura para um local afastado de possíveis ameaças, Winston, o hábil chefe científico da nave Wolf, abordou John, o cauteloso capitão, com uma descoberta intrigante. Enquanto a tripulação se recuperava, Winston compartilhou suas observações sobre os projetos dos robôs símios. John, começou Winston, sua voz animada, estive analisando os projetos dos robôs símios, e acredito que podemos aplicar uma ideia inovadora nos tanques de estudos de cobaias. John franziu o senho, inicialmente confuso, imaginando que Winston sugeriria utilizar os tanques de estudo de cobaias da mesma maneira que os robôs hostis empregavam. Um leve desconforto pairou no ar. Percebendo a expressão de John, Winston se apressou em esclarecer a situação. Não se preocupe, John. Não estou propondo o uso dos tanques para experimentos em cobaias humanas. Na verdade, pensei em uma modificação inspirada nas camas de Spersono. Esses tanques ocupam menos espaço e consomem menos material, oferecendo uma abordagem mais eficiente. A calma nos olhos de Winston tranquilizou John. Compreendendo a proposta de uma maneira mais clara, John relaxou, percebendo que a sugestão de Winston não envolvia práticas questionáveis. A modificação proposta visava uma utilização mais eficiente do espaço e dos recursos, uma perspectiva que John apreciava. Ao longo de uma conversa detalhada, Winston explicou os benefícios técnicos da adaptação, destacando como os tanques modificados poderiam ser integrados de maneira eficaz ao ambiente da nave. John, reconhecendo a sabedoria da equipe científica, deu sua aprovação para a implementação da inovação. Nos dias que se seguiram, os exploradores da nave Wolf vivenciaram a incorporação de 2 novos membros à tripulação, cada um trazendo habilidades únicas e uma bagagem de experiências notáveis. Zarya, uma ex-combatente, uniu-se à equipe, trazendo consigo um vasto conhecimento em projetos industriais. Sua especialidade residia nos tecnoblocos, elementos cruciais para a construção de objetos de alta tecnologia. Seu olhar determinado e sua postura firme sugeriam uma habilidade inigualável em lidar com os desafios do espaço, especialmente quando se tratava de engenharia e construção. Além disso, a nave recebeu uma adição valiosa na área médica. Anna, uma experiente médica que se juntou à tripulação, tinha uma história compartilhada com Angela, a médica-chefe. As duas se reconheceram de imediato, relembrando um passado onde compartilharam experiências médicas. Angela, consciente da dedicação e habilidade de Anna, recebeu-a calorosamente, sabendo que teria uma aliada comprometida no cuidado da saúde da tripulação. A bordo da nave Wolf, a dinâmica da equipe estava se transformando. Durante uma busca rotineira, a equipe da nave Wolf se deparou com uma cena intrigante, um androide medroso, enredado nas vinhas alienígenas de uma nave abandonada. Gabriel, um dos líderes de exploração, avaliou a situação e propôs que o androide se juntasse à tripulação da Wolf. No entanto, o androide, apesar de respeitoso, manifestou desconforto em estar entre muitas pessoas. Percebendo a situação, John, o astuto capitão, teve uma ideia para acomodar o novo membro da tripulação de forma mais confortável. Decidiu-se mudar o local destinado aos refugiados para um espaço mais isolado na nave. Dessa forma, a equipe trabalhou rapidamente para preparar um local mais reservado, onde o androide poderia se sentir mais à vontade. Camas foram instaladas, um banheiro improvisado foi criado, e o novo ambiente foi projetado para proporcionar ao androide a privacidade que ele tanto apreciava. Anna, com sua habilidade em lidar com situações delicadas, assumiu a tarefa de acalmar o refugiado robótico. Sua voz serena e compreensiva ecoava pelo novo refúgio, dissipando as preocupações do androide e garantindo-lhe que estava em um ambiente seguro. A adaptação do espaço e a atenção dedicada de Anna foram fundamentais para integrar o androide à vida a bordo. A Wolf,
agora com um membro robótico em sua tripulação, continuava sua jornada através do espaço, carregando consigo a diversidade de histórias e personalidades que encontrava ao longo do caminho. Nos confins do espaço, os exploradores da nave Wolf depararam-se com um novo integrante inesperado, Jean, um homem da temida seita New Heaven. Sua história revelou vínculos passados com a nave Acome Crazy e a traição de Blonde. Jean, que antes colaborara com Blonde e ajudara a infiltrar-se na nave, tornou-se vítima da mesma traição que ele engendrara. John, o capitão sensato, compartilhou a descoberta de Blonde na nave Acome Crazy, revelando que o traidor havia fugido em uma das naves da seita New Heaven. Essa revelação despertou em Jean uma mistura de emoções, incluindo raiva ao descobrir que Blonde estava vivo. Contudo, diferentemente do desejo de vingança, Jean expressou uma determinação diferente. Embora a raiva ardesse em seu interior, Jean optou por não sucumbir ao desejo de represália. Em vez disso, ele escolheu se unir à tripulação da Wolf na busca pelo Éden, um objetivo que ia de encontro aos princípios da seita New Heaven. Essa decisão surpreendente de deixar de lado a vingança, em prol de um propósito maior, adicionou uma dimensão de redenção à história de Jean. Assim, a Wolf ganhou mais um membro para sua tripulação, e Jean, marcado por sua experiência de traição e raiva contida, agora embarcava em uma jornada de descoberta pelo espaço. Unidos pelo objetivo comum de encontrar o Éden, a tripulação da Wolf se via cada vez mais unida, pronta para enfrentar desafios que transcendiam as rivalidades passadas e moldar um futuro além das fronteiras da seita New Heaven. Em meio às vastidões do espaço, após alguns dias de exploração, os exploradores da nave Wolf se depararam com uma surpreendente descoberta de uma integrante da Aliança Militar. A história que ela compartilhou era marcada por tragédia, com sua nave sendo destruída por um grupo de piratas cruéis. A busca por vingança pulsava em seu coração, e ela expressou seu desejo de se unir à próxima nave da Aliança Militar que encontrassem. Com empatia e solidariedade, os tripulantes da Wolf acolheram a refugiada militar a bordo. Ela passou dias na nave, compartilhando experiências, ajudando a combater um incêndio que surgiu inesperadamente e estabelecendo vínculos com a tripulação. Durante seu tempo na nave, ela também compartilhou histórias com o robô resgatado, criando laços inusitados entre diferentes formas de vida. Enquanto a refugiada militar aguardava a oportunidade de se juntar a uma nave da Aliança Militar, ela contribuía ativamente para a dinâmica da Wolf. Sua experiência militar foi valiosa, especialmente em situações de emergência, e suas conversas com o robô resgatado trouxeram um toque de humanidade e compreensão ao ambiente da nave. O encontro com a nave militar da Aliança trouxe uma oportunidade crucial para a refugiada encontrar seu caminho de volta para casa. No entanto, o que inicialmente parecia uma partida tranquila se transformou em um cenário de confronto quando avistaram a nave em combate com uma frota pirata. Diante da batalha iminente, a refugiada militar embarcou na pequena nave militar, que lutava para resistir à agressão pirata. John, o capitão destemido da Wolf, percebeu a necessidade de intervir. Convocando a tripulação, ele declarou: "Esta é a hora de ajudar." Rapidamente, todos assumiram seus postos de combate, direcionando os canhões de batalha para a ameaça que se aproximava. O embate foi feroz. A nave da Aliança lutava contra as forças piratas, com os exploradores da Wolf defendendo-a com determinação. Os escudos da nave pirata foram finalmente destruídos, sinalizando um momento propício para a invasão. John, Gabriel e os outros exploradores embarcaram na nave pirata, dando início a uma batalha corpo a corpo intensa. A luta era violenta, mas a determinação dos exploradores prevaleceu. Com habilidade tática e coragem, eles avançaram pelos corredores da nave pirata até chegar ao painel de controle. Rendendo os piratas, garantiram o controle da nave, encerrando o confronto. A vitória não apenas salvou a nave da Aliança, mas também fortaleceu os laços entre os exploradores da Wolf e a refugiada militar. Com a ameaça pirata neutralizada, a tripulação da Wolf continuou sua jornada, agora com a gratidão da Aliança Militar e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar os desafios do espaço. Numa reviravolta surpreendente, após a intensa batalha na nave pirata, John e os exploradores da Wolf acreditavam ter neutralizado todos os piratas a bordo. No entanto, a nave militar da Aliança continuava a disparar contra a nave pirata, indicando que ainda havia resistência. Diante desse cenário, decidiram retornar a Wolf,
confiantes de que a nave pirata não representava mais uma ameaça significativa. Enquanto a nave pirata perdia suporte vital e parecia sucumbir, um ônibus espacial inesperado aproximou-se da nave dos tripulantes. Para a surpresa de todos, o ônibus espacial trazia consigo uma pirata sobrevivente. John, mantendo sua determinação em manter a ordem e justiça, declarou: "Você está presa." A comunicação foi estabelecida com a nave militar da Aliança, onde a refugiada sugeriu uma solução para lidar com a pirata sobrevivente. A refugiada propôs levar a pirata como prisioneira, oferecendo uma solução que preservaria a ordem e a justiça. Essa reviravolta intensa adicionou uma camada de complexidade à narrativa, mostrando que, mesmo em meio ao caos do espaço, as escolhas éticas e a busca pela justiça eram fundamentais para a tripulação da Wolf. Os próximos episódios de Space Heaven prometiam mais desafios, reviravoltas e aventuras, destacando a resiliência e a coragem da tripulação enquanto exploravam os confins do universo. A jornada estava longe de chegar ao fim, e o destino reservava novas surpresas para esses intrépidos exploradores do espaço. Não perca os próximos capítulos, pois a aventura continua a se desdobrar no vasto e misterioso cosmos.